Potencialize a sua queima calórica. O que você quer dizer com isso nesse vídeo, marinense? Que tudo depende daquilo que você coloca no prato, os seus horários das suas refeições, para você aumentar a sua queima calórica, ou seja, aumentar o seu metabolismo, aumentar o efeito térmico dos alimentos. Isso mesmo. E tem uma correlação daquilo que você come? Sim. Então vamos começar com o café da manhã. Tem muitas pessoas que têm hábito de pular o café da manhã. Pessoas que pulam o café da manhã sentem mais fome no final da tarde e à noite. Tem a relação do comer emocional, em que você precisa comer volumes de comida e preferem alimentos mais palatáveis, ricos em gordura com carboidrato, ou carboidrato com mais sal e gordura, ou carboidrato com mais sal ou açúcar. Então, isso vai dizer o quê? Que a sua refeição café da manhã, ela vai impactar diretamente na sua queima calórica. Essa refeição, ela deve ser composta por carboidratos complexos, os alimentos integrais, os cereais integrais, sempre associado com uma fibra. Por exemplo, você vai comer uma fruta com aveia, por exemplo. Mas tão importante quanto o consumo de carboidrato é o consumo de gordura e o consumo de proteína. A proteína ajuda muito a aumentar o efeito térmico do alimento. Então, a partir de agora, olha o que você consome no seu café da manhã. Se você faz atividade física pela manhã e o seu café da manhã é o seu pós-treino, você pode utilizar um whey protein. Um whey protein com uma xícara de aveia. Lembrando que uma xícara de aveia cozida, por exemplo, se você fosse fazer um mingauzinho ou misturar esse whey protein com aveia e uma fruta, aumenta muito a sua ingestão proteica pela manhã. Ao aumentar a sua ingestão proteica, o que você faz? Você diminui a sua fome de meio de tarde e noite. Mas se você não fez prática de atividade física ou não tem hábito de tomar whey protein, por exemplo, o que você pode usar como estratégia? Você pode fazer uma crepioca substituindo a farinha de tapioca por um farelo de aveia ou por uma farinha de qualquer oleaginosa. Nisso você está aumentando o seu aporte proteico, lembrando que o ovo aumenta muito a sua saciedade e você pode consumir uma fruta ou com aveia ou com psyllium, por exemplo, que também é uma fibra. Você pode usar farelo de aveia, você pode consumir oleaginosas. 10 amêndoas, por exemplo, te dão 6 gramas de proteína, aumentam a sua saciedade. Consuma gorduras boas pela manhã, como por exemplo o abacate, como por exemplo o coco. Se você não gosta, por exemplo, de ovos pela manhã, use pães em que eles têm uma quantidade de proteína maior ou que eles sejam de característica low carb, por exemplo. Isso vai ajudar e muito a diminuir a sua fome. Quando você come aquele pãozinho de trigo, aquele pãozinho francês pela manhã, ou um pão de supermercado, mas que a quantidade de carboidrato seja muito grande e ele tenha pouca fibra, você vai sentir muita fome na hora do almoço e no final do dia, meio de tarde, final do dia e noite. A hora do seu almoço também ela é extremamente importante. Além do consumo de saladas, de legumes, a importância da mastigação, de você mastigar mais do que 10 vezes cada garfada, estar em contato com o alimento. Aquele é o seu momento em que você está estabelecendo uma relação com a sua refeição. Você pode consumir o carboidrato, por exemplo, um arroz integral, uma batata doce, uma batata salsa, uma mandioca, tipo mandioca aipim, por exemplo, mas a quantidade precisa ser pequena. Respeite a ordem do consumo dos alimentos. Comece com a salada, depois com legume, depois com a sua fonte de proteína e por último a sua fonte de carboidrato. Não esqueça de utilizar o azeite de oliva. O azeite de oliva faz liberação de GLP-1, que é o hormônio que te dá saciedade. Deixe a sua comida mais palatável, capriche nas ervas e nas especiarias que você está colocando na sua refeição.
Quando você tem uma refeição altamente palatável, isso vai fazer com que você sinta menos fome nas refeições seguintes, e aumentar a palatabilidade do alimento faz com que você gaste mais energia, por isso você está aumentando o efeito térmico do alimento. À tarde, consuma oleaginosas, consuma um pouco, consuma um abacate. Se você gosta desse tipo de alimento, consuma uma fruta, sempre com uma fonte de fibra ou de proteína. E à noite é o horário de você comer menos. Tente fazer a sua última refeição até o horário do pôr do sol. Nisso você está aumentando a sua queima calórica, diminuindo seus níveis de insulina, reduzindo a gordura do seu abdômen, aumentando o seu gasto energético, aumentando sua taxa metabólica basal, porque a taxa metabólica basal é o que os seus órgãos gastam de energia ao longo do dia. E para você aumentar sua taxa metabólica basal, você precisa de mais nutrientes, comida de verdade, evitar alimentos industrializados e processados. Os alimentos orgânicos têm uma quantidade maior de fitoquímicos e compostos fenólicos que vão ajudar você a queimar mais gordura. Então, se você está estagnado no seu peso, se você fez de tudo e não consegue emagrecer, tenha esse olhar sobre as suas refeições. Isso vai te ajudar e muito a você aumentar a sua queima calórica. E é claro, para as mulheres 40+, esse vídeo é feito para você. Pratique o que eu estou te falando e colha todos os benefícios de aumentar a sua queima calórica. E depois conta para mim ali nos comentários. E vou pedir um favor para você. Se você conhece uma mulher que tenha mais de 40 anos, está com dificuldade de emagrecer, o metabolismo está para lá de lento, compartilhe esse vídeo com ela. Eu e o YouTube vamos ficar extremamente felizes. E clica lá no joinha que eu vou ficar ainda mais feliz. Um grande abraço a você!